essa é a sua rádio. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Buongiorno, buongiorno. Nossa, hoje ele levantou com a genética italiana. Hoje eu só vou cantar champanhe. Champanhe. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes, participantes. Espero que tenham passado uma ótima semana. Muita saúde, com a harmonia da alma, né? Eu estou tomando cafezinho na xícara hoje. Ai, que inveja. É porque hoje é o dia do café, é o dia mundial do café. Nossa, eu adoro café. Ah, eu também. Eu acordo cedo assim, eu falo, às vezes eu estou meio preguiçosa, eu falo, eu vou tomar meu cafezinho, vou coar aquele café, aí levanto e vou ao banheiro, depois eu vou imediatamente coar o café para começar o dia, né? Tá certo. Doutora Ivênia, bom dia lá para Fátima Nunes, bom dia também para Ângela de Itanhaém, bom dia. Nossa, bom dia, Ângela, bom dia a todo mundo. Praia Grande, também a Rosana Grandini, Eliette, quem que é Eliette? Bom, Eliette, a minha amiga lá da Argentina. São Paulo também deve estar aí. Bom dia, pessoal, bom dia, Eliette, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença constante aí, viu? Agradeço muito todos os participantes. Está todo mundo aí com a gente. E hoje, doutora Ivênia, hoje eu vou, assim, exigir bastante da senhora. Porque a semana que vem só não vem, é feriado. Ah, semana que vem, que dia que é mesmo? Segunda-feira, é dia 21. Dia 21. 21 é Tiradentes. Tá bom. Então, vamos ver o que doutor... Temos que fazer hoje, então, uma super programação. Hoje é a reflexão. Diga aí, doutor Ivênia. Aqui no caderninho, né, porque eu tenho um caderninho para cada atividade minha. No caderninho aqui do programa, está escrito assim, para eu continuar aquelas perguntas que me fizeram nas 2 últimas entrevistas, né? Mas eu quero hoje contar para os participantes outra coisa. É assim, meus amigos, olha, faz mais de um ano, eu recebi o telefonema de uma senhora, de uma amiga, lá de São José do Rio Preto. É aqui na região de Jaboticabal, né? Sim. Mais ao norte. E ela me disse, olha, ela se apresentou, meu nome é Silvia, eu sou professora de francês. E eu fiquei imaginando, falei, o que uma Silvia, professora de francês, quer falar comigo, né? Aí ela foi explicando que ela esteve na Europa, em Paris, ficou lá acho que uns 2 meses. De vez em quando, como professora de francês, ela vai para lá, para fazer o que a gente chama de imersão na língua, né? Conviver com as pessoas que falam francês, e lá na Aliança Francesa fazer uma reciclagem e tal. Mesmo porque ela é tradutora também, né? Bom, então ela diz que lá ela é espírita, e ela diz que lá um dia ela deu com uma informação sobre La Maison du Spiritisme, a Casa do Espiritismo. Ela disse, nossa, ela foi atrás, pegou o endereço, foi lá, chegou lá, ela encontrou com um rapaz chamado Pierre, francês, mas ele fala português. Sabe por que ele fala português? Porque a família dele, o pai e a mãe, são de Lisboa, Portugal. Aí... E ele contou que o avô pediu para a mãe ensinar os netos a falar português, porque apesar de morarem em Paris, morarem na França, falar francês, ele quer conversar com os netos, e ele só fala português de Portugal. Então, o Pierre, apesar de francês, ele fala português de Portugal. Então, eu estou ouvindo a Silvia falar, e ela disse assim, olha, então é o seguinte, o Pierre, ele ouve muito palestras dos palestrantes brasileiros espíritas, porque lá na França, como em toda a Europa, acabou o espiritismo. Não tem mais esse espiritismo que nós fazemos aqui.
verdadeiro, da sua verdadeira natureza, como ciência, como filosofia e consequências morais, né? Então, conversaram o Pierre e a Sílvia, e resolveram fazer um projeto. Olha que interessante, Luiz. Fazer um projeto para montar um programa de divulgação do espiritismo lá na França, e ele divulga para o mundo inteiro palestras de palestrantes brasileiros. Então, ela voltou para o Brasil, entrou em contato com o meu amigo lá de Matão, Orson Carrara, lá do complexo O Clarim de Matão, né, criado por Carver Schutel, e ele indicou umas pessoas, e entre essas pessoas me indicou. Então, ela disse, olha, então eu estou conversando com a senhora para convidá-la para fazer parte desse grupo de palestrantes brasileiros que farão palestra lá para o Pierre, para divulgar pela França, pela Europa toda e em outros países. Aí eu aceitei. Então já faz mais de um ano, meus amigos, que todo mês eu faço uma palestra lá para o Pierre, né? Então é assim, como eu já conheço a mentalidade do europeu, particularmente do francês, porque eu viajei para a Europa todo ano, desde 2018, 2000, nós estamos em 2025, 2008. Desde 2008, eu viajava todo ano com a doutora Marlene nesse congresso que ela chamava de Périplo Europeu. A gente ia, ficava lá, ela levava uns 20 palestrantes brasileiros, fazia congresso lá em 3, 4 países, no final de semana, e convidava também palestrantes lá, cientistas de lá, da Inglaterra, da Alemanha, da França, de vários lugares. Então, eu tive uma experiência muito boa, muito grande, meus amigos, porque vocês já imaginam o que é, durante mais de 10 anos, viajar com a doutora Marlene com companheiros, palestrantes espíritas, e entrar em contato com o pessoal de lá, né, com cientistas de lá da Europa e também dos Estados Unidos, ela convidou vários. Então, a gente passou a fazer palestra lá. A gente ficava assim 20, 25 dias, fazia palestra em uns 4 congressos no final de semana, e no meio da semana, não é, Luiz? Não tem aquela expressão, enquanto descansa, carrega pedra? Sim. A gente fazia palestra em cidades vizinhas, em centros espíritas. Ou cidade que não tinha centro espírita, a gente reunia alguns espíritas, ia para lá e fazia palestra lá em algum lugar, né? Ou seja, bom, então, agora já faz... essa semana eu preparei uma palestra para fazer lá para o Pierre. É a terceira palestra de um bloco que incluiu o estudo do chamado cérebro triuno, que é um livro que eu tenho, né? Eu publiquei esse livro junto com o Dr. Décio Iandoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes. É um livro que tem quase 500 páginas, é um livro muito denso, assim, com um enfoque acadêmico e também enfoque espírita, né? E a gente baseou o estudo desse livro no livro No Mundo Maior, de André Luiz, porque o mentor Calderaro, ele dá muitas informações preciosas sobre o cérebro. Então, ele começa assim, olha, meus amigos, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha, a primeira vez que eu li essa frase de Calderaro, eu fiquei assim, numa verdadeira euforia, porque o que eu faço lá na veterinária, eu fiz durante muitos anos, é exatamente isso. É estudar o cérebro de diversas espécies animais, inclusive o cérebro do ser humano, e comparar e ver como é que é a estrutura de cada um, como é que é a arquitetura geral, né? Então, eu fiz isso durante muitos anos.
Então, eu propus para o Pierre, agora, nos últimos meses, fazer o seguinte. Eu estou fazendo vários programas com esse tema, o cérebro triuno a serviço do espírito, né? Considerando todo esse trabalho do cérebro dos animais, expressando a mente de cada espécie animal, de cada indivíduo, e também no ser humano, né? Já coloquei até um tema aqui, o estudo sobre os animais. É assim, se pode colocar estudo sobre o cérebro. Sobre o cérebro a serviço da mente. Ah, tá. Deixa assim, Luiz, porque eu vou falar da mente dos animais e da mente do ser humano também. Da mente. Da mente, Então, olha, a gente vai fazer aqui também uma série, pelo menos, de uns 3 programas sobre isso, viu? E aquela pessoa que convidou a senhora, só pode convidar ela também, o grupo lá, passa a rádio para ela, doutora Ivênia. Entendeu? Ah, sim, eu vou passar. Fala assim, ó, eu estou na Família Web Rádio, entre em contato com o Luiz Leite, passa eles para cá. Boa ideia. Eu vou... Sabe por quê? Assim, eu tenho que preparar essa palestra lá para a França, pelo menos com uns 10, 15 dias de antecedência. Para quê? Eu monto os slides, mando para a Sílvia, ela traduz os slides para o francês. Sim. Aí, quando eu passo, por exemplo, a minha próxima palestra vai ser dia 19 de abril, sábado dessa semana, né? No final da semana, às 10 horas da manhã. Então, Luiz, eu vou passar para você o cartaz com o link, viu? Tá. Aí o pessoal pode entrar na hora e assistir. Porque vai ser vou repetir, dia 19 de abril, sábado, 10 horas da manhã, viu? Tá certo. Bom. E assim, a senhora passa, então, né? Passo, eu vou avisar a Sílvia. A Sílvia entra em contato com o Luiz Leite lá e... Eu entro em contato com o Luiz Leite, ele é um cara, assim, legal, né? Eu conheço faz tempo. A senhora está com um programa aqui há 4 anos, doutor Limeira. Já? Nossa, puxa, como o tempo passa, né, Luiz? Bom, então... Não vai pedir fundo de garantia, 13º... eu já até vou ver um advogado para contratar, advogado trabalhista, viu? Advogado trabalhista para te ferrar, viu, Luiz? O estudo sobre o cérebro... Não é o estudo, é só estudo. Tira o artigo. Estudo sobre o cérebro triuno. Estudo sobre o cérebro a serviço da mente. A serviço da mente, ótimo. Pronto. Bom, vamos lá. Então, hoje, meus amigos, nós vamos... Então, é assim, o primeiro programa, eu falei da mente, do cérebro, e fiz uma correlação assim, que partes do cérebro interagem com a mente. Então, eu fiz uma análise da parte macro. Ô, Luiz, aliás, você pode pôr aí, você pôs esse título, você pode pôr em seguida, tracinho, 1. Tá, primeiro, né? É o primeiro programa, eu vou fazer pelo menos uns 3. Primeiro, você pode pôr macrosítios. Deixa assim, primeiro, macro, tracinho, sítios, porque eu vou tratar dos grandes lugares do cérebro que interagem com a mente. Viu? Tá. O segundo programa depois vai ser o mesmo título, tracinho 2, microsítios. Mas aí depois só me passa, né? O segundo. Depois eu te passo. E o terceiro, que é o que eu vou fazer agora lá para o Pierre, é o 3 agentes. Então, eu vou falar hoje do primeiro programa, porque esse assunto é muito bonito, muito, muito bonito. Bom, então vamos lá. Posso começar o primeiro? Bora, vamos lá. Então é assim, meus amigos, olha, esse livro que eu escrevi, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, eu já disse, eu escrevi em parceria com 2 amigos muito queridos, Dr. Décio Iandoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes.
O doutor Décio, ele é paulista, mas ele está há muitos anos lá em Campo Grande. E o doutor Sérgio Lopes é de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Bom, então, meus amigos, a gente se baseou para fazer esse livro no livro No Mundo Maior, de André Luiz, particularmente nos capítulos 3 e 4, com as informações do mentor Calderaro. Por que isso? Porque André Luiz, quando ele desencarnou, ele era médico, as informações são sugestivas. Vejam bem, meus amigos, eu não estou dizendo que era. As informações são sugestivas de que ele foi um médico lá no Rio de Janeiro e quando ele desencarnou, na década de 1940, ele chegou no plano espiritual e ele achou que, como médico, ele tinha direitos, ele tinha tratamento especial. Acontece que os títulos são daqui, né, Luiz? Sim. Quando você vai para o outro lado, como diz o caboclo lá da minha terra, caixão não tem gaveta, né? Não dá para levar o carro, a casa, o dinheiro. Lá não vai usar lá? Não usa A lá? conta do banco, não vai nada. Então, é assim, quando você morre, você não leva diploma, você não leva nada, meu filho, acabou. O que a gente leva para o outro lado, hein, Luiz? O que a gente leva? É. A gente vai levar nada, doutor Ivênio. Vai levar o espírito, vai levar a... Não vai levar o espírito, porque nós somos o espírito. É. E os animais também. É. Mas a gente leva as nossas aquisições intelectuais e morais. Ah, olha aí, tá vendo? Viu? Como que a senhora Então queria assim, que eu falasse isso? olha, então é assim, o que você aprendeu desde outras encarnações está no espírito. Onde o espírito vai, deixa o corpo aqui, já usou o corpo, até logo, obrigada, tchau. E o espírito, seja do animal, seja do ser humano, leva o que aprendeu do ponto de vista não só intelectual, mas moral, e leva também os sentimentos. Por exemplo, Luiz, você está assim, com sentimento de avô em relação à sua neta, né? Nossa, De carinho, de amor, de tudo, né? Aí o Luiz bate com as 10, bate as botas. Tchau, doutor Ivênio. Então, você leva com você todo o amor que você tem pela sua família, pela sua neta, tudo, né? O respeito que você tem pelos amigos, você fala, puxa vida, o doutor Flávio, Irvênia, deixa eu ver se eu encontro com eles aqui, né? Então, isso tudo a gente leva sentimentos, tanto positivos quanto negativos, né? É. Se tem alguma mágoa, se tem algum remorso, também leva. Mas tem, doutor Ivênia, na parte da espiritualidade, doutor Ivênia, tem aqueles que não larga a coisa, não se despreza. Não larga, não larga, fica, a minha casa, o meu dinheiro, e fica perturbado e perturba todo mundo, né? Entendeu? Ficar, né? Bom, vamos lá. Então, André Luiz, que é esse suposto médico que desencarnou, ele sofreu durante um bom tempo porque ele não se conformava, ele falava, não, espera aí, eu sou médico, eu quero conviver aqui com médicos da minha categoria, agora, o que é isso? E ele foi aprendendo que não é assim, não, né? Ele foi aprendendo que lá, meu filho, não dá para dar carteirada, né? Como a gente diz aqui. Eu não sei se a Eliette entende o que é carteirada, né, Luiz? Porque aqui é assim. Você vai num lugar, você fala, olha, eu sou sobrinho de não sei quem, eu vim aqui com uma carta de recomendação do deputado tal. Isso é carteirada que a gente chama, né? Assim, você vai, né? E mostra uma carteira do seu diploma, uma carta de apresentação, mas lá não tem carteirada, não. Lá é você com você mesmo, né? Do jeito que você é, não tem cosmético para você ficar mais bonito, nada. Bom, Eu vou te falar uma coisa, viu, doutor Ivênia? É. Se
se o povo, o pessoal, o ser humano, vamos falar ser humano em geral, vamos falar de ser humano, não de animal, estudasse mais sobre como que ficaria o seu... Porque essa semana eu fiquei vendo aí, foi mostrado como que o seu corpo fica após o desencarne. Olha, doutor Ivene, a pessoa, se ela estudasse mais essa questão, ela ia parar de ficar dando valor a seus objetos, às suas coisas, aos seus negócios. É claro. Ela ia viver mais hoje, ia viver. É o que eu estou claro. fazendo, eu estou vivendo, doutor Ivene, estou vivendo. Isso mesmo, olha, a gente tem que viver como encarnado, né? No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, olha, você tem que viver a vida de homem do mundo, mas não subjugado pelas questões do mundo. Você não é um ser humano que está vivenciando uma experiência espiritual, não, você é um espírito que está vivenciando uma experiência carnal, como os animais também, né? Os animais também estão aprendendo como nós estamos aprendendo, na escola da vida. Aliás, nossa, Luiz, eu vou mostrar para os ouvintes onde Para você ver como a coisa ela desanda. Doutora Ivênia, é muita coisa para a gente querer falar, teria que ficar o dia inteiro aqui, porque começa num tema, aí vem outra coisa, vem outra, né, doutora Ivênia? Não, espera aí, meu filho, eu preciso mostrar para os ouvintes, para a Eliette, para todo mundo, uma coisa que eu estou tão feliz, porque esse livro meu sobre os animais, que é o terceiro, que já está na gráfica, né? Já está sendo... Não está na gráfica. Ângela de Itanhaém. A Ângela, todo mundo. O pessoal todo mundo aí que me... Espera um pouquinho. Praia Grande. Onde está nessa minha mesa aqui, que tem trocentas coisas? Onde está? Denival está aí, Denival? Dá um toque para mim também. Denival, está? Denival é trabalhador. Eu imprimi a capa desse livro que vai sair agora. Meu Deus, mas ficou tão bonito. Toda hora eu venho olhar. Toda hora eu venho olhar. Eu não estou achando. Meu Deus, onde será que eu pus? Bom, até o final do programa eu tenho que achar. Eu quero mostrar para vocês porque ficou muito bonito. É esse livro de agora, né, doutor Ivênia? Não estou achando, está por aqui. É o de agora, né? Está por aqui, tá sendo editado o livro, né? Ele vai ficar pronto aí mais um mês, mais ou menos, ele já está na praça. Vai ficar pronto logo. Ô, doutor Ivênia, só está achando, vou dar um recado. O seguinte, doutor Ivênia, vou dar um recado para a senhora. É o seguinte, ainda nós temos aí... Nós temos ainda aí dia 28 para fazer pelo Skype ainda, hein, doutor Ivênia? Dia 28. Tá bom, a gente vai fazendo. Dia 21 é feriado. Sei. Dia 28 nós vamos... A gente faz. E dia 30 tem um programa aí, né, especial. Dia 30 aqui ainda pelo Skype, doutor Ivênia, tá? Depois tá bom. Pelo Zoom. Sei. Olha, fala, então, doutor. Pessoal, vamos lá. Nesse livro, então, no qual eu me baseei para fazer o nosso livro, do cérebro, o André Luiz, achei. André Luiz, ele se torna um verdadeiro repórter, porque ele começou a ver que tem tanta coisa lá no plano espiritual que ele não sabia, e ele viu que tem as missões socorristas. Então, ele pediu para o pessoal lá que ele gostaria de participar como aprendiz. Olha, aí ele baixou bem a bola, né? Ele falou, não, eu quero aprender o que tem aqui. Então, cada livro que ele escreveu, de uma série que tem 20 livros, chama-se A Vida no Mundo Espiritual. Então, esse livro que eu estou citando, No Mundo Maior, ele participou de uma missão socorrista cujo mentor, cujo espírito líder, chama-se Calderaro. Aí eles vão para hospitais, eles vão para vários locais. Cada livro dele é uma missão. Então, ele vai contar que, nesse livro, No Mundo Maior, Calderaro dá várias informações. Já vou mostrar, deixa eu só mostrar para vocês a capa do meu novo livro.
Peraí, doutora Ivênia, vamos fazer o seguinte. Vai mais para trás, doutora Ivênia. Deixa eu ver se eu tirar aqui. Não está dando para ver. Sabe por quê, doutora Ivênia? Porque... deixa eu ver aqui. Por causa do pano de fundo que a senhora colocou aí, não está dando para ver, doutora Ivênia. Olha, e se eu mandar para você no Zap, eu mando no Zap. Manda no Zap para mim, tira a foto, que Sei. aí você... Aí você... Aí eu coloco aqui no fundo meu, aqui, ó, doutora Ivênia, coloca aqui e aí eu vai ver. Tá bom. Porque o que acontece? A senhora coloca o pano de fundo e o pano de fundo não, ele não consegue trazer outra coisa. Sei, tá bom. Entendeu? Onde que eu tenho isso daqui? Ela manda para mim, tira uma foto pelo celular e manda para mim a foto, só isso. Tá bom. Mas eu vou falando mais um pouco aqui, porque senão eu vou o programa todo e não vou falar do tema do primeiro dia, né? Então é assim, Calderaro, vou repetir, Calderaro, no capítulo 3 desse livro, No Mundo Maior, diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E depois, quando lá na veterinária eu estudei o cérebro de várias espécies animais e também o cérebro humano, eu falei, nossa, o Calderaro está muito correto. Por quê? Todas as espécies que têm cérebro, todas, o modelo arquitetônico, modelo geral, a forma, é exatamente o mesmo. O modelo é o mesmo. O que varia é o número de neurônios. Então, eu concluí assim dos meus estudos, olha, as diferenças entre os cérebros das várias espécies animais que têm cérebro, incluindo a espécie humana, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, não é um modelo diferente para cada espécie, o modelo é o mesmo. O que varia é a quantidade de neurônios, né? Então, é exatamente isso mesmo. Bom, então vamos lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 3. Esse capítulo se chama A Casa Mental. Então, Calderaro diz assim, olha, a casa mental dos indivíduos, ele fala do ser humano, mas a gente pode estender isso para os animais porque é perfeitamente válido. A casa mental tem 3 andares. O primeiro andar diz respeito ao passado, o segundo andar diz respeito ao que vivemos agora no presente, e o terceiro andar às coisas que nós imaginamos para o nosso futuro. E ele diz, cada andar da casa mental interage com um bloco do cérebro, por isso que é o cérebro triuno. São 3 blocos. O primeiro andar da casa mental, que corresponde ao arquivo de tudo que nós vivenciamos, interage com a parte mais profunda do cérebro, que ele chama de cérebro inicial. O segundo andar do presente interage com o córtex cerebral, que já é uma parte, mas assim, que reveste os 2 hemisférios cerebrais, não é aquela parte lá no fundo, né? Então, o segundo andar do presente interage com o córtex. E o terceiro andar interage com o córtex, mas que é muito diferenciado. É o córtex aqui da porção mais anterior dos lobos frontais. Né? Então, o terceiro andar da casa mental interage com o córtex dos lobos frontais. Bom, então, aí eu fui na palestra lá com o Pierre, eu fui falando cada parte do cérebro, quais as estruturas que tem, uma coisa muito minuciosa. Aí eu perguntei assim, olha, era uma coisa que me intrigava. Com qual dos 3 blocos do cérebro a mente se relaciona primeiro? Hein, Luiz? Se eu perguntar para você aí, ó, dos 3 andares da casa mental, essa mente, ela se relaciona diretamente com que parte do cérebro? Com qual dos 3 blocos? Você teria um palpite, Luiz? Eu vou dar eu vou colocar, acho que é do de cima, no geral, né? Acho que era aqui no de cima, não é, doutor Oliveira? Resposta errada. O frontal? Não.
A mente se relaciona com a parte mais profunda do cérebro, com o cérebro inicial. Mas qual que é? Mostra o inicial. O cérebro inicial, ô Luiz, é essa parte mais profunda do cérebro. Vocês não vão ver, né? Não dá para ver. É esse aqui, não dá para ver? Parece que deu. Não, Não? mas saiu. Olha lá. Não dá. É com a parte mais profunda do cérebro. E eu procurei nos autores da ciência, entre neurocientistas, encontrei só um que fala exatamente o que fala Calderaro. Esse autor é Wilder Penfield. Ele viveu de 1800, deixa eu pegar minha anotação aqui, 1891 a 1976. Olha, ele foi um senhor neurocientista das décadas de 50, 60, 70, né? E ele fala assim, como é que ele chegou a essa conclusão? Ele fala a consciência, que a consciência se liga às partes mais profundas do cérebro. Por quê? Ele estudou muito aqueles soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram lesão crânioencefálica, tiveram lesão na cabeça. Então, era assim, se o indivíduo tinha lesões no córtex cerebral, mas ele tinha a parte profunda do cérebro estava íntegra, ele mantinha níveis de consciência. Agora, se mesmo o córtex estando íntegro, mas essa parte profunda do cérebro estivesse com lesão irreversível, o indivíduo não tinha mais nenhum nível de consciência. Então, o que Penfield fala no livro Mistério da Mente é exatamente o que fala Calderaro no livro Espírita, só que tem uma diferença. Esse livro de André Luiz, em que Calderaro fala isso, é de 1947. E o livro de Penfield, ele é da década de 70. Olha, então, Calderaro é da década de 40, década de 50, 60, 70. Você pode pôr aí uns 30 anos de diferença. A obra espírita é pioneira em relação à ciência acadêmica. Olha que beleza, né? Bom, então, meus amigos, eu tenho esse livro do Penfield, e eu comprei, quando eu lecionava lá na USP, na editora da USP, uma edição que é de 1985, O Mistério da Mente. Aí, como esse livro está esgotado e todo mundo quer o livro, aí um aluno meu, o nome dele é Luciano, ele é mineiro, e ele prestou concurso lá na Faculdade de Veterinária em Santa Maria, no sul, Rio Grande do Sul. Também com esse tema aí que não quer, né? O Mistério da Mente. Mistério da Mente. Aí, um dia ele esteve em casa, agora no final do ano, que ele veio para o Congresso Brasileiro de Anatomia, e ele falou, professora, eu vou fotografar esse livro inteiro, eu vou fazer um PDF e vou disponibilizar para a senhora. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi lá, sentou lá. Mas pode? Não tem direitos autorais? Ô Luiz, o autor desse livro já morreu faz tempo. Então ele está... Agora entendi. Então é assim, eu tenho o PDF do livro e eu estou disponibilizando para estudiosos. Não é para fins comerciais, entendeu? Então, por exemplo, lá na França, o pessoal que está estudando isso, eu mandei o PDF, falei, olha, Pierre, você pode disponibilizar para grupos de estudo. Não vou comercializar esse PDF, pelo amor de Deus, não tenho a menor intenção em fazer isso, né? Bom, então, eu tenho o PDF desse livro aí, o Mistério da Mente, em que Penfield fala em 2 capítulos, no 5 e no 12, que muito provavelmente a consciência se liga ao tronco encefálico, que é a parte profunda da mente, do cérebro, e não diretamente ao córtex cerebral. Bom, então, aí eu estou falando, então, Luiz, dos macrosítios, né? Porque eu falei dos 3 blocos. Então, o primeiro bloco, ele pega a parte mais que continua da medula, tronco encefálico, cerebelo, avança pelo tálamo, avança pelos núcleos da base,
são estruturas subcorticais. Você entendeu esse termo, Luiz? Olha, são estruturas subcorticais. O que quer dizer isso? Eu estou falando com o ouvinte aqui, doutor. Obrigado, Rosana Grandini. A doutora Ivênia, é muito bom ouvi-la. Obrigado, doutora Ivênia. Muito obrigada, gente. Mas olha, a senhora falou... Ô, Luiz, pensa bem no termo. Olha, subcortical. Esse termo sub quer dizer abaixo, né? Sim. O cortical diz respeito ao quê? Ao córtex cerebral. Então, quando eu falo... Abaixo do córtex. Abaixo do córtex. Então, se eu estou falando estruturas subcorticais, eu estou falando no quê? Estou falando em todas as estruturas abaixo do córtex cerebral, porque o córtex é uma camada fina de substância cinzenta que reveste os dois hemisférios cerebrais, assim, ó, reveste. Aliás, o termo córtex, do latim, que corresponde ao termo palio, com i, do grego, quer dizer manta, manto, lâmina. Ele é uma estrutura de pouca espessura, mas é compridona, como se fosse um manto, né? Aliás, Luiz, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, uma vez eu estive em Bagé. Estava um frio danado, era mês assim de inverno, e do meu hotel eu escutei um barulho lá embaixo, abri a janela, olhei, estava passando, estava uma garoinha fina, estava tendo um cortejo de cavalos e cavaleiros, porque era o tal da festa crioula. Aí eu peguei e falei para o meu amigo lá, depois quando ele falou que é gaúcho, eu falei, escuta, o que é essa festa crioula? Ah, é o pessoal do campo, vem para a cidade, tem uma semana de festividade. Todos os cavaleiros montados nos seus cavalos tinham uma capa assim enorme, que cobria ele inteiro e parte do cavalo. Sabe como é que eles chamam isso lá, Luiz? Palio. Chama de palio, que é o quê? É o córtex. É palio, não é palio, com H. Não é nem palio com ele, e nem palio com E, é com I. Palio, que significa córtex. E que significa, lá na origem etimológica da palavra, significa manto. Então, os cavaleiros lá no Rio Grande do Sul, quando está chovendo, eles têm uma capa enorme, que é assim, ó, abre, parece cobre todo o cavaleiro e parte do cavalo, para não se molhar. Doutor, toma água aí que eu vou falar um negócio que está me surgindo na cabeça aqui. Tá bom. A senhora está onde agora? Estou em Desculpa, me deu soluço. Jaboticabal. Eu estou pensando que a doutora Ivênia podia dar aula para nós do jeito que ela está falando, né? Ó, quer ver? Eu vou fazer um exemplo. Espera aí. Vamos colocar a doutora Ivênia em pé. Ah, não vai dar certo aqui. Ela vai dar aula, aqui tem uma lousa, a doutora Ivênia faz, né, aqui coloca o cérebro, aí ela faz essa parte do cérebro, aqui. Em pé, doutora Ivênia, a senhora dando aula para a gente aqui, falando, seria uma loucura esse programa, hein, doutora Ivênia? Olha, eu posso tentar fazer isso, a semana que vem não vai ter, né? A senhora, não. Eu tenho um projetor de slide aqui comigo, eu projeto, mas não é slide que eu tenho. Não, eu não tenho coisa de projetar nada, Luiz. A senhora não pode, a senhora não pode colocar esse fundo aí, esse negócio no fundo aí, só tem que sair desse fundo, e a senhora tem uma lousa para a senhora dar aula para a gente. A senhora chegar E onde que eu vou achar essa lousa, meu Deus? Vou ter que comprar uma lousa? Olha, porque a explicação da senhora, tudo bem, está no YouTube aí, o pessoal está no YouTube, né? Mas, olha... Ah, tá bom, eu vou imaginar. Fica legal assim, a doutora Ivênia pé, dando aula assim, olha aqui... Olha, pessoal, vocês estão percebendo, né? Aqui com umas coisas na minha cabeça, doutor. Ele inventa coisa para os outros fazerem, vocês perceberam, né? Tira esse fundo daí, coloca uma... Ah, a senhora tem aquele negócio de pintura. Sabe aquele negócio de pintura na casa da senhora? Eu vi lá.
Eu não estou na minha casa em São Paulo, eu estou em Jaboticabal, Luiz. Não, a senhora fica mais aí do que lá, então aí nós vamos armar um esquema para a senhora. Bom, tá bom, eu vou tentar. Deixa eu continuar aqui. Vamos Bom, lá, doutora Ivília. então, é assim, meus amigos, olha, é pena, eu precisava mostrar a figura mesmo, né? Então, por isso que eu estou querendo falar com a senhora. Então, Tudo que a senhora fala, a senhora quer sim. mostrar. E esse fundo aí, ele não... É verdade mesmo, é verdade. Então, é assim, meus amigos. Então, o cérebro, ele tem, na realidade, essas três partes, né? Essa parte mais profunda do cérebro, que André Cadê a senhora? Luiz... Sumiu a senhora aí, na câmera. Só colocou Sumiu? o papel na câmera. É porque eu estou querendo fotografar o bendito da capa do meu livro. É. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não, depois a senhora vê isso aí. Eu faço depois. Depois a senhora Então, meus amigos, olha, essa parte profunda do cérebro, ela contempla, na minha leitura, todas as estruturas subcorticais. O Luiz agora já aprendeu o que é a estrutura subcortical, né, Luiz? Mais ou menos. Não é numa aula que a gente aprende, né? Entendeu? Bom, que estão abaixo do córtex cerebral. Então, eu vou falar para vocês, olha, imagina a medula espinal preenchendo o canal vertebral que nós temos nas costas, né? Vem vindo. Quando chega aqui no pescoço, aí terminou o pescoço, vai entrar na cabeça, começa uma parte que se continua da medula espinal, que é chamada de tronco encefálico. O tronco encefálico é sobremontado pelo cerebelo e ele continua lá para dentro até chegar lá em cima no córtex cerebral. Tudo que está aí, nessa parte profunda do cérebro, contempla essa região que Calderaro chama de cérebro inicial, e é a região em que a mente, a consciência se liga. E daí depois é que vão projeções neurais para o córtex cerebral. Só podia ser assim, pessoal. Sabe por quê? Imagina um animalzinho bem mais simples que não tem um córtex bem desenvolvido. Mas ele tem medula, ele tem tronco encefálico, ele tem tálamo. Então, a consciênciazinha dele, a mentezinha dele vai se ligar ali, para depois mandar projeções lá para cima. Entendeu? Então, é aí que fica essa tal de... Aí a pessoa fala, nossa, mas eles são muito atrasados, eles podiam estar aparecendo na imagem, a doutora Ivênia, mas nós estamos, gente, no Skype. O Skype não determina que a gente fica passando, não dá para a gente passar... Mas eu vou tentar mostrar... Aí a ouvinte falou assim, doutora Ivênia, para a senhora pegar um cavalete com aqueles papéis que a senhora desenha. Sim, é boa ideia. Aí vira, ó, vira e cavalete com papel e a senhora no fundo mostrando. Isso eu posso fazer, sim. Aliás, eu fui professora há 44 anos, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para vocês. Vou fazer isso. Até a senhora sentada aí, a senhora sentada e vindo para cá assim, ó, para cá, do lado da senhora só pode pôr o cavalete e desenhar. Tá bom. A senhora vai tudo bem. Pode deixar, eu vou fazer isso. Bom, meus amigos, então, a mente se une aí nessa parte mais profunda, né? Bom, então, toda essa coisa que o ser já aprendeu a fazer, ele faz automaticamente, instintivamente. Então, não é porque a gente já sabe fazer as coisas que aprendeu a fazer que isso não tem valor. Tem muito valor. Porque tem gente que acha que o instinto é uma coisa ruim. Não, com o processo evolutivo você vai acabar com esse instinto. O instinto é uma coisa ótima. Por exemplo, você vai atravessar uma rua. Você começou a atravessar, você ouve uma buzina. O que você faz, Luiz? Você começou a atravessar uma rua, você ouve uma buzina, o que você faz? Você vai continuar a atravessar a rua? Não, eu me assusto ou fico alerta para não atravessar. Isso mesmo. Então, o instinto, ele corresponde a tudo que você já aprendeu a fazer. E não é só o ser humano, os animais também. Né? Eu já falei aqui para vocês aquela frase, olha, gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Escaldado quer dizer jogar água fervendo, escaldada, em cima dele e queimar o gato. Ele sofreu.
Outra vez que alguém vai jogar água nele, mesmo sendo água fria, ele já sabe que ali pode ter o perigo de se queimar outra vez. E ele pula fora. Agora, ele faz isso instintivamente. Então, o instinto é que ele é importante para a pessoa se defender do perigo, se defender das coisas que iriam prejudicá-lo, né? Então, não precisa acabar com o instinto, não, porque o instinto é uma coisa muito boa, viu? Bom, então, tudo isso são os atos. Por exemplo, você não sabe andar de bicicleta, você aprendeu a andar de bicicleta, você faz aquilo instintivamente, que é uma coisa boa, porque não é toda vez que você vai andar de bicicleta que você precisa aprender. Já aprendeu, aí você faz. Dirigir também, né? Dirigir também, tudo é assim. Então, os animais também já aprenderam a fazer aquilo, ele faz, acabou, né? Isso é o instinto. Essa parte do presente, meus amigos, do aqui, do agora, trabalha com o córtex cerebral. Porque, assim, no córtex cerebral existem áreas que são sensoriais ou sensitivas, que recebem os estímulos. Por exemplo, eu estou vendo o Luiz, eu estou vendo aí o escritório dele, né? O Luiz está me vendo, vocês estão me vendo aí no vídeo. Então, que esse é um estímulo luminoso que vai ser recebido lá no córtex cerebral pela área visual, que fica bem aqui na nossa nuca, e dos animais também, né? Então, tem área para tudo, meus amigos. Tem área para receber estímulos de dor, de temperatura, de tato, de pressão, estímulos visuais, auditivos, do paladar, olfatórios. Tem área para tudo. Cada área recebe. Aí, quando recebe estímulo, faz o quê? Manda para uma área muito nobre, que é qual? Ó, qual mesmo que é, Luiz? Ó? Frontal. Frontal. Puxa, acertou. Ei, Vai ganhar um doce de brinde. consegui. Olha, então manda para a área frontal. A área frontal, ela faz o quê? Vamos dizer uma expressão simbólica. Ela tem a chave das gavetas que contém os genes. Então, o que ela faz? Ela compara esse estímulo com o banco de memória. Quando eu abro o programa aqui, eu vejo o Luiz, a minha área visual manda isso lá para a área pré-frontal, a área pré-frontal fala, puxa, esse cara, você está cansada de saber quem é. Você já conhece há muitos anos, vocês trabalharam juntos lá na Rádio Boa Nova. Então, tchau, doutor Vênia. Depois agora eu você saí. contratou esse Luiz, acho que uns 2 anos, para gravar suas palestras. Montou todo o arquivo, coisa lá na sua casa. Então, eu já sei quem é o Luiz. Agora, quando eu vejo uma pessoa que eu não conheço, os animais também, né? Os animais, quando o Luiz chega na casa dele, eles vão lá no portão, abana a cauda, tal. Agora, se chega lá o carteiro, algum que ele não conhece, ele late, ele não vai abanar a cauda. Estranha, né, doutor Vênia? Estranha. Então, e assim, meus amigos, são essas áreas nobres que depois, através de um processo complicado que eu vou falar no próximo programa, é que essas proteínas têm a gavetinha dos genes e abre ou não abre o gene. Né? Mas isso eu vou falar no próximo programa. Então, são as 3 regiões. A parte de baixo, que recebe a influência direta da mente ou da consciência. A outra é o córtex cerebral. E o terceiro nível, que vai resolver o que vai fazer com aquele estímulo. Por exemplo, chegou o estímulo visual lá na área visual, mandou para o lobo frontal. Aí o lobo frontal compara com o arquivo de memória e fala, ih, Vênia, você já conhece, e o nome dele é Luiz. Eu falo, oi, Luiz, bom dia. Não é? É uma resposta. Tem áreas do córtex cerebral também que são áreas motoras. Então, o que o lobo frontal resolveu fazer? Manda para a área motora estimula os músculos, os efetores, e eu tenho um determinado comportamento, que é o Luiz, eu conheço o Luiz. Oi, Luiz, bom dia. Né? Então, as áreas do córtex cerebral sensoriais, que recebem estímulos, e as áreas motoras, trabalham com esse negócio de receber estímulo e enviar uma resposta. Agora, quem resolve qual resposta que é?
ó, é a área pré-frontal. Agora eu pergunto, o ouvinte deve estar falando, o que tem que ver com os animais? Tem que ver tudo com os animais, porque nos animais também é assim, é igualzinho. Primeiro, nós estamos falando de ser humano, mas os animais também. Eu estou falando de ser humano e animais. Por exemplo, eu já tive muitos animais. A última que eu tive lá de cachorro era a Tabata. Então era assim, quando eu chegava com o carro na garagem, a Tabata já começava a pular no vidro da sala para me receber. Então ela abanava a cauda, ela ficava toda feliz, ela pulava, né? Por quê? Porque ela me viu e ela já reconheceu pelo lobo frontal dela que ela me conhecia e que eu sou uma pessoa legal, que agrado ela, que dou comida para ela, que levo ela no veterinário, né? Então ela tem um comportamento. Agora, se chega uma pessoa estranha ou se tem alguma outra coisa lá diferente, o que ela faz? Ela manda para o arquivo de memória dela, não, esse cara eu não conheço, então ela tem uma reação diferente. Os animais têm uma reação diferente, não é? Então, tudo que eu estou falando, meus amigos, é para os animais e é para o ser humano também. Às vezes eu dou exemplo do ser humano porque é para facilitar, mas eu estou falando também dos animais, né? Então, é assim que tudo funciona. Agora, quando a gente fala em mente, quando eu dei essa primeira palestra lá para o Pierre, eu voltei num assunto que é da tal da mente dos animais. Então, é assim, será que os animais também têm mente, como nós seres humanos temos? Tem, os animais também têm mente. Então, antigamente falava assim, desde lá de Descartes, século XVII, ele dizia, olha, por influência religiosa, mente é um atributo humano, da alma, e só quem tem alma é o ser humano, os animais não têm alma. Então, os coitados dos animais foram condenados a serem interpretados pelo ser humano como sendo máquinas automatizadas, sem alma, sem nada. Quem não tem alma, então não tem mente, porque a mente é da alma, os animais não têm alma, está tudo errado, né? Porque na década de 1970, meus amigos, apareceu um cara, 1970, apareceu um cara britânico, um antropólogo, chamado Gregory Bateson. Esse Gregory Bateson foi ótimo, por quê? Ele falou assim, olha, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, ele conferiu mente a todos os seres vivos. Porque ele diz assim, olha, todo ser vivo sabe sobreviver, sabe se alimentar, sabe reproduzir a espécie, sabe se defender de coisas perigosas. O saberzinho de cada um corresponde à sua mente. Por exemplo, quando eu falo, gato escaldado tem medo de água fria. Aí alguém joga água fria em cima dele, mas ele já se queimou com uma água quente, né? O que ele faz? Na mente dele já tem essa memória e ele pula fora. Porque se ele fosse simplesmente uma máquina automatizada sem memória, ele ia ter essa reação, Luiz? Não, né? Claro que não. Não. Então é assim, desde a década de 1970, a própria ciência acadêmica admite que os animais têm uma mentezinha compatível com o nível evolutivo dele. Então, a mentezinha de uma barata é diferente da mentezinha da lagartixa, que é diferente da mente de uma onça, que é diferente da mente de um chimpanzé, que é diferente da mente humana. Mas, basicamente, o modelo é o mesmo. A diferença é de nível evolutivo. Entendeu, Luiz? Entendi. Será que me fiz entender? Esse tema vai ser extenso, né, doutor Ivênia? Ainda vou continuar com ele ainda 2 programas. Então, meus amigos, é assim. Essa coisa da chamada interação entre a mente e o cérebro é um assunto que eu
tratei, e com base em Calderaro, e eu escrevi no meu livro lá da faculdade, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um capítulo com esse título, Interação Mente-Cérebro. Capítulo 14 do meu livro lá da faculdade. Quem é espírita e vai ler aquele capítulo falar, a Ivênia está falando tudo aqui que o Calderaro falou no livro No Mundo Maior de André Luiz. E que tem a ver, está tudo certo com o que tem na ciência hoje, porque uma coisa vai concordando com a outra. Esse assunto é maravilhoso. Tudo que a senhora nós estamos estudando hoje vai ser tudo na palestra lá que a senhora vai fazer. Eu já fiz essa primeira palestra agora mês de fevereiro, lá na França. Em março eu fiz a segunda, que é dos microsítios, e agora em abril eu vou fazer dos agentes. Foi essa semana que eu preparei essa palestra, que é a terceira. Eu vou falar tudo para vocês aqui. Dia 19, né, doutor Ben? É. Dia 19. Dia 19, olha, meus amigos, eu já mandei o cartaz para você, né, Luiz, ou não? Não, o Pierre não me mandou ainda. Mandou da FEAL, lá da André Luiz. Não, eu vou mandar para vocês o link do programa lá da Maison de Espiritisme, que é lá na França. Eu vou pedir para ele mandar o cartaz o quanto antes, e eu mando para vocês. Vocês entram lá no link e assistem o programa ao vivo, viu? E a saúde, como que tá? Tá meia boca, viu? Não tá uma Brastemp, não. Mas tá indo, né, doutor Oliveira? Olha, já faz uns 4 dias, eu tô com uma sinusite que tá me judiando. É assim, sinusite, mas isso aí é o tempo. Sinusite. E aí só tá em Jabuticaba. Luiz, a zoada aí é bom, doutor. Deixa eu explicar essa palavra, sinusite. Você sabe que it, em medicina humana e medicina veterinária, todo sufixo it quer dizer inflamação. Quando eu falo assim, amidalite, eu estou dizendo o quê, Luiz? Inflamação aqui, ó. Nas amígdalas. Amígdalas. Quando eu falo dermatite. Inflamação, agora não sei aonde. Tá, aqui. Da pele, derma. Quando eu falo nefrite, o que é nefros? Rim. Quando eu falo hepatite, inflamação do fígado, hepatose é fígado. Deixa eu fazer uma coisa mais fácil. Gastrite. O que é gastrite, Luiz? Gastrite Gastro, o que é gastro? Gastro, aqui embaixo, aqui. Estômago. Estômago, aqui embaixo. É estômago. Então, gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Rinite. Inflamação da mucosa do nariz. Muito bem. Então, quando eu falo, olha, sinusite. Sinusite é a inflamação do quê? Dos sinos. Da mucosa dos sinos, que é a cavidade aqui, ó. A gente tem uma cavidade aqui atrás do osso, e uma cavidade aqui, revestida por uma pelezinha diferenciada, que é uma mucosa. Então, é a inflamação da mucosa dos sinos. Frontal, né? Sinusite frontal é a minha. Tem sinusite maxilar também. Né? Sim. Aqui, vixe, tem. Dói pra caramba, né? Mas aqui vem do aqui, né, doutor Oliveira? É aqui no osso maxilar, mas ele tem comunicação, esses sinos, com a cavidade do nariz. Tá, se você tiver com tudo isso, procure o seu médico para poder resolver isso aí. Viu? Procure aí seu médico. Vai lá. Luiz, agora você vai entender, olha. Quando eu fiz implante dentário aqui na parte molar em cima, aí eu fui para casa, começou a me sair sangue pelo nariz. Como é que você explica isso? Olha, doutora Ivênia, eu ainda não posso falar, vou ver com a minha filha, porque ela está estudando, está pregada nos estudos lá da medicina. Agora, o ouvido... Por quê? Não tem nada a ver com o ouvido. Não, falando o ouvido, doutor Ivênia, ele chega a pegar aqui também na garganta. Então é assim, olha, meus amigos, só para completar.
O sinus é cavidade sinusal, corresponde aos seios frontais e maxilares, né? Ainda tem um lá atrás, mas esquece. Esse seio maxilar, que é uma cavidade, ele tem uma parede muito delgada aqui. Então, é assim, quando o dentista operou, tirou o meu dente, e ele foi lá, cutucou para pôr o implante lá em cima, ele rompeu essa parede óssea do sinus maxilar, que, por sua vez, tem uma comunicação com a cavidade nasal. Então, o sangue que saía, que estava acumulando aqui, vinha aqui e saía pelo nariz. E aí, para Elementar. parar, tem que tomar remédio. Elementar, meu caro Watson. Tem que Eu, tomar como já remédio, sabia da coisa, porque se a outra pessoa que não tem esse conhecimento fala, meu Deus, eu arranquei um dente e está me saindo sangue pelo nariz. Isso aí é elementar, né, meu caro Watson? Procura seu médico. Mensagem, doutor Ivênia. Uma mensagem. Mensagem? Uma mensagem. Ah, meus Chico, amigos, olha. Chico Xavier. Agora. Chico Xavier. Falar em Chico Xavier, o que já desencarnou, outro médium brasileiro, o Divaldo, né, que prestou uma... Sempre, ele que fez a Mansão do Caminho lá, que... Peraí. Estou falando de Divaldo Pereira Franco. Desencarnou? Não, ele está muito mal. Ah. E ele está assim, a gente está achando que ele está nos últimos momentos da sua encarnação, né? 90 Então, ele está com 96 anos. Eu tive um bom tempo, trabalhei com eles, né? Com o senhor Miguel de Jesus. Miguel, o Divaldo, isso mesmo. E a gente fazia um programa lá. Então, vamos... vim agora. Vamos pensar no Divaldo com muito carinho, né? Porque o trabalho social que essa criatura fez, além da divulgação da doutrina espírita... Muita viagem, muita palavra. Nossa, ele criou o centro espírita no mundo inteiro, na África, em todo lugar. Tem um filme dele, gente, tem um filme dele. Tem. Filme dele, hein? Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Nosso carinho por ele, viu? Mandamos um abraço e vamos todos vibrar para que... Eu não sofro, doutor Ivênia, para ele não sofrer. Ele está sofrendo, sim, ele está com vários problemas, faz parte dessa fase, né, Luiz? Isso aí, tudo bem. Mas que ele receba a nossa vibração em forma de carinho e de agradecimento por tudo que ele fez de bom nessa encarnação, abrigando tantas crianças e famílias lá na Mansão do Caminho, né? Pessoal, então, um grande abraço para todos, até... Não na próxima semana, na outra, dia 28. Não. Dia 28. Dia 28. Olha, e eu vou fotografar agora a capa do meu livro, que vai sair, e vou mandar para o Luiz, ele divulga para vocês, viu? Pessoal, um abração. Obrigada pela audiência. Até mais. Eu falei brincando da senhora fazer a aula, tá? Mas está muito bom o programa. Luiz, é uma sugestão, sim. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se for possível. O programa está excelente. Está todo mundo aí, viu, doutor Ivênia, com a gente aí. Todo mundo aí continua. Muito obrigada, pessoal. Um abraço muito, muito fraterno para todos, viu? Boa semana. Até dia 28. Gente, é o seguinte. No dia 21, eu vou reprisar. Alô, agora estamos no YouTube, vai estar no YouTube aí, né? Não vai estar no YouTube essa semana, viu, doutor Ivênia? Porque eu vou reprisá-lo, esse programa. Tá bom. Foi uma aula, e você que não entendeu, você vai ver e ouvir na íntegra, né? Tá bom, combinado. Obrigado, doutor Ivênia. Um abração, gente. Boa semana, até mais. Doutor Ivênia, boa Páscoa. Obrigada para vocês também. Eu vou para Uberlândia. Tá, tchau. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.